Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, salve Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, que hoje nossa mãe interceda por cada um de nós, pois hoje é um título que comemoramos, Maria Auxiliadora, o auxílio dos cristãos. E pedimos a ela que interceda por cada um de nós, que nos auxilie, como seus filhos, para que nós possamos encontrar Cristo, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje eu vou comentar aqui sobre os 5 solas protestantes, que são os pilares aí que vieram da Reforma Protestantes, que os reformadores, trouxeram essa inovação, Eles vão dizer que não, que isso já era crido, Mas que para nós isso é novidade, isso nunca se acreditou no cristianismo, Existe dentro dos solas as realidades, podemos dizer, verdadeiras, Mas é uma meia-verdade, E vou começar aqui, vou deixar os 2 mais problemáticos que eu tenho para depois, mas Soli Deo Glória, que diz que a glória é somente a Deus, a honra é somente a Deus, Nós cremos, primeiramente, que a honra deve ser dada a Deus, E nós temos um culto de latria, de adoração, de reverência e de honra que damos, somente ao Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, e mesmo que a gente preste um culto aos santos, a honra que nós damos aos santos é uma honra diferente que nós damos a Deus, porque é um culto de idolia, de veneração, de respeito, de admiração. Inclusive nós honramos, os nossos pais, ou seja, nós celebramos os nossos pais, nós damos glória aos nossos pais, e isso não é mal. E o Salmo também diz, o Senhor dará graça e a glória. Romanos 2,10, mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Os santos são aqueles que praticaram o bem, são aqueles que são glorificados em Cristo. E a honra que nós damos a eles, nós também damos ao próprio Deus, pois os santos só existem porque Deus os santificou, deu a sua graça, E hoje eles intercedem por nós, oferecendo a Deus as orações, os pedidos que nós pedimos, pelos méritos, que eles receberam de Cristo, a recompensa que eles receberam de Cristo. O outro sola, que aí a gente, que é o somente Cristo. Só que dentro da visão protestante, o somente Cristo, ele exclui a necessidade da salvação da igreja, A igreja é o meio pelo qual Deus salva o teu povo. A igreja é o meio pelo qual Deus age, para a salvação do seu povo. Por isso que a igreja é sinal universal de salvação. Através dos sacramentos, que nós temos, Deus distribui a sua graça. A salvação, ela nasce, de Cristo. Só que Cristo, para distribuir essa salvação, é por meio dos sacramentos. Por isso que o solos Cristo, somente Cristo salva. Cristo salva, sim, por meio da sua igreja, que é seu corpo místico. A igreja é a continuação da encarnação de Cristo na história. Cristo que se encarnou para salvar, e a igreja continua nessa encarnação de salvação, fazendo que os cristãos, sejam salvos por meio das graças sacramental que Cristo instituiu para a salvação do teu povo, para que os méritos da sua paixão, morte e ressurreição fossem distribuídos. Aqui nós percebemos que os solas, eles têm meias verdades, Nós vemos o Soli Deo Glória, que a glória é de Deus, mas também a glória é dos seus santos. Também nós percebemos que a salvação é de Cristo, mas essa salvação se dá por meio da sua igreja, que é seu corpo místico,
que é dispensadora da graça de Deus, que é sinal universal de salvação, como diz o Concílio Vaticano II. Outra coisa é somente a graça, né? Ou seja, que somos salvos pela graça. Nós católicos acreditamos que somos salvos pela graça. Tudo é graça, tudo é dom de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro, a iniciativa é do Deus que vem nos salvar, nos libertar dos nossos pecados, e os méritos é somente dele. Porém, Ele quis que nós fôssemos associados, né, a essa graça que Ele nos deu. Né? Por meio da sua graça nós somos santificados, nós recebemos essa graça, né? Por meio dos sacramentos, como eu falei agora há pouco, ou seja, Deus nos dá a sua graça por meio dos sacramentos, e por isso a graça de Deus nos salva, pelo batismo e pela fé, né? A graça de Deus vem a nós e nós cooperamos, né, com a nossa resposta a essa graça. E daí que se tem os méritos, né, nossos. Por quê? Porque Deus julgará cada um segundo aquilo que ele fizer. Então, se seremos recompensados pelas nossas obras, é porque essas obras têm méritos, né? Essas obras foi adornada pelos méritos, não por nós mesmos, mas pela própria graça de Deus, que agindo o coração disposto, né? Como o coração do cristão aberto à sua graça, e assim faz com que nós mereçamos, né, a salvação de Deus, né? Primeiramente, não merecemos, o catecismo deixa isso claro. Fiz até uma live recentemente sobre isso, mas que a ação de Deus em nós faz que também nós mereçamos, ou seja, Deus vai coroar os santos com seus próprios méritos. É algo lindo e maravilhoso, a graça de Deus que nos salva, mas também há uma resposta do homem, ou seja, a graça de Deus, os méritos de Deus, né, está no homem, por isso o homem tem também seus méritos. E as duas solas que eu dificilmente aceito, é claro, que é a justificação pela fé, né? E somente, né? Justificação pela fé somente e a sola escritura. Mas eu vou focar agora primeiramente na sola fide. Nós falamos agora há pouco que a salvação é de Deus por meio da sua igreja e que a fé também ela é necessária para a nossa salvação, né? Nós recebemos a graça de Deus pela fé. É a fé que nos faz ter a esperança também da própria salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Deus, com sua graça, ele infunde em nós o dom da fé. Essa fé que nos faz crer nele para a salvação. Somos salvos, sim, pela fé. Mas como eu disse, também nós somos justificados também pelas obras, porque nós respondemos, né, a essa graça que Deus nos deu pela fé. E como diz Tiago, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Em Tiago é muito claro em dizer isso. Ah, mas está dizendo lá em Romanos, está dizendo em Gálatas que somos salvos pela fé. Sim, mas lá não diz em nenhum momento que somos salvos somente pela fé, né? Porque aí vai dizer, não, mas lá está dizendo que não é pelas obras, se não é pelas obras da lei, não é pela circuncisão, não é porque nós vamos fazer muitas e muitas obras, né? Mas que essa graça de Deus, ela é respondida, né, pelas obras que Deus preparou de antemão para que nós cristãos a fazêssemos, né? Para que nós participássemos dessa graça dele. Por isso a sola fide é difícil de engolir, porque Tiago é claro que a fé somente não salva, né? Ele disse no versículo 14, acaso, irmão, essa fé poderá salvá-los? Se tivermos somente fé, essa fé poderá salvá-los? Ele vai dizer não, porque ele vai dizer, né, desdobrando aí os acontecimentos de homens da Bíblia e dizer assim, que a fé sem obras ela é morta, ou seja, não é uma fé viva aquela fé que não tem obras. Por isso, nós somos justificados pela fé, nós somos salvos pela fé e também nós somos justificados pelas obras. As obras, né, nos tornam também justos em Cristo Jesus. Veja que há uma relação
muito grande aí com os protestantes, né? O Solus Christus, Sola Gratia, né? E porque é os méritos de Deus, a iniciativa da salvação de Deus, é Deus que salva, mas que também temos uma participação de colaboração na obra redentora de Cristo, que Ele quer que participemos, né? Completo na minha carne, diz São Paulo, né? O que falta às tribulações de Cristo, que seu corpo que é a igreja. Colossenses 1:24. Então isso é muito interessante, né? A fé nos salva, mas ela sozinha, ela não pode nos salvar. Temos que responder com a graça de Deus, com o amor ao próximo, né? E São Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo 1, ou capítulo 13, né, do 1 Coríntios, que ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada seria. Porque o amor é o maior dom que Deus nos deu. E esse amor que nos faz seguirmos aí na nossa santificação e mudança da nossa vida no reino de Deus. E por último, nós temos a sola escritura, né? Eu tenho acompanhado e tenho visto em muitos debates que muitos querem associar os pais da igreja à sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é a regra de fé infalível e autoridade final em questões de fé. Os concílios não são, né? Os papas não são, a igreja não é, somente a Bíblia é infalível e inerrante palavra de Deus, né? Que dizem os protestantes, somente ela. Só que nós temos um problema, né? Jesus não deixou nada escrito. A igreja foi ter o primeiro escrito do Novo Testamento 20 anos após a ascensão de Jesus Cristo. Vai dizer, mas tinha o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele não serve totalmente para o cristão, né? Como eu falei, a circuncisão foi abolida. Muitas coisas do Antigo Testamento não servem mais para nós. Se os apóstolos fossem só escrituras, não poderia no concílio de Jerusalém dizer, não, tire a circuncisão, tire as obras da lei, né? Não podiam, porque está lá nas escrituras, no Antigo Testamento, que devemos viver, né, a circuncisão, que somos salvos, né? E até foi uma questão de seremos salvos, né, por essas obras, por ter a circuncisão, temos que ser cristãos circuncidados. E graças a Deus foi abolida essa lei, porque é pela graça que somos salvos, né? Então, nós percebemos aí já uma dificuldade com a sola escritura. Ou seja, o Antigo Testamento não serve totalmente para nós. Não que ele caducou, não que não vale. Ali é uma pedagogia do povo de Deus. Mas que a realidade é Cristo. E Cristo Jesus fala isso, né? Ouviste o que foi dito, né? Faça isso e aquilo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por eles. Ou seja, a autoridade de Cristo que está acima das Escrituras, né? A própria Escritura que ele inspirou. Entendeu? E nós sabemos que a Bíblia também é um fundamento da fé católica. Nós cremos, né, que as Sagradas Escrituras ela é importante na vida do católico. Porém, ela não é somente, né, porque nós temos a tradição e o magistério, nós temos o tripé da nossa fé. E dentro da realidade cristã, sempre foi assim: tradição, Sagradas Escrituras e magistério. Desde os apóstolos, né? Porque o Concílio de Jerusalém demonstra exatamente isso, um magistério e também uma autoridade apostólica ali, né? De que não é somente a Bíblia, não é somente o que estava no Antigo Testamento. Não precisa da circuncisão, é uma autoridade apostólica que eles receberam, né? Do próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo os instruiu a isso. Então, dizer só da Escritura é muito difícil. E nos pais da igreja, mais difícil ainda. Como eu falei, o primeiro livro do Novo Testamento, que se diz que é a primeira carta aos Tessalonicenses, 20 anos após a ascensão de Jesus ao céu, já não tinha uma Bíblia. Até terminar o Novo Testamento todinho de ser escrito, aí demorou 50 anos. O último livro provavelmente é o Apocalipse ou 2 Pedro, né? Uns discutem sobre isso. Até as discussões, né, durante os séculos, até a formação do cano bíblico no século IV, né, foram muita batalha, não teve aí uma definição até que chegar nos concílios de Cartago, de Hipona, de Roma, a definição dos 73 livros. Ou seja, se você quer defender também a sola escritura, né,
A partir do século IV, você vai ter que defender o cano católico que você protestante nega, né? Ou seja, você está numa sinuca de bico aí, meu amigo. Tá difícil a sua vida, né? Por isso só ler escritura é insustentável. Não teve um livro assim, olha, igual ao Corão aqui, ó. Vocês devem seguir isso, né? Nós não somos uma religião do livro, como é o pessoal muçulmano do Islã. Nós somos a religião de uma pessoa que é Jesus, que está vivo na sua igreja, que nos deu as Sagradas Escrituras, que nos deu a tradição, que nos deu o magistério. Então, este é o problema dos cinco solas, né? Que existe. São meias verdades e também tem coisa aí que não é verdade. Aí, depois de 15 séculos, veio surgir a imprensa, depois Lutero gritou sola a Escritura. Houve outros antes que fizeram isso, mas que nunca tiveram uma base, né, de dizer que somente a Bíblia. As pessoas vão tentar pegar os pais da igreja e dizer, olha, os pais da igreja diziam sobre a Bíblia. Nossa, nós acreditamos, né, na beleza das Escrituras, na riqueza das Escrituras. Ela é parte, é pilar da nossa fé, mas não é única. Então é isso, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.